Olá pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Estou de volta aqui para levar a mensagem do nosso Senhor Jesus, a mensagem do Evangelho, a mensagem que transforma a vida, a mensagem que transforma todo o ser daquele que verdadeiramente crer na mensagem do Evangelho. Meu nome é Felipe e esse é o canal Vamos Viver o Evangelho, onde procuramos pregar verdadeiramente a mensagem do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, a vida de todos. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E o intuito, nosso objetivo é esse: fazer com que você compreenda e entenda o Evangelho puro, o Evangelho simples, descomplicado, que o nosso Senhor Jesus nos deixou através da palavra, através do conhecimento dos próprios ensinos do nosso Senhor Jesus. E a mensagem de hoje está lá no livro de Gálatas, né? Gálatas, no capítulo de número 3. Eu quero que você, se possível, tiver a sua Bíblia aí bem acessível a você pegasse sua Bíblia e juntos nós vamos ler lá no livro de Gálatas, no capítulo 3, tá bom? Para que possamos entender e compreender a mensagem do nosso Senhor Jesus. Bom, olha o que diz a mensagem lá no livro de Gálatas, no capítulo 3. No versículo 1, diz o seguinte: Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Presta atenção, ó. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que
observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Olha só que interessante. No versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Nossa, que linda a mensagem, né, de Paulo aos Gálatas. Que linda a explicação que Paulo ele dá aos Gálatas, àqueles cristãos que receberam, né, dele o evangelho de Paulo, do próprio Paulo, mas que agora no momento, né, que Paulo estava ali falando através dessa carta, naquela época, eles estavam voltando, né, querendo já voltar aos mesmos costumes de anteriormente. E Paulo começa falando sobre isso mesmo no versículo 1. Ele fala que não foram, né, eles, os Gálatas, expostos, né, a Cristo. Cristo não foi exposto a eles. Não pregou Paulo o Cristo crucificado aos Gálatas. Ou seja, não cumpriu Jesus toda a lei de Deus. Não cumpriu Jesus toda a lei de Deus. Era o que Paulo estava procurando, através dessa pergunta, fazer com que os Gálatas viessem a entender. E o sentido da mensagem de hoje é este: que você possa entender e compreender, assim como aquelas pessoas naquela época, os cristãos aqui da Galácia, né, às vezes tinham dúvidas ou foram persuadidos, né, convencidos por outras pessoas de que precisavam de algo a mais, digamos assim, para verdadeiramente se tornarem pessoas que realmente seguiam a Jesus, seguiam a Cristo, de fato seguiam o Evangelho. Ou melhor, né, se já não bastasse o Evangelho que Paulo anunciou a eles, eles queriam acrescentar algumas coisas da lei de Moisés, né, da velha aliança, que era impossível fazer, e é impossível fazer isso, né? Tudo isso porque outras pessoas vinham, né, para tentar colocar essa união entre o antigo e a nova aliança. Por isso que Paulo fala: sois assim sensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoado na carne. Então, olha só, eles começaram no Espírito, ouvindo o puro Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles começaram no Espírito, entendendo realmente que Jesus completou, né, toda a lei e se tornou, né, maldito por cada um de nós, justamente para carregar todos os nossos pecados, todas as nossas falhas,
E Paulo estava perguntando, vocês começaram no espírito e agora estão se aperfeiçoando na carne, querendo voltar novamente àquelas práticas antigas, aos ritos, aos usos, aos costumes, né? Ao que pode e ao que não pode, aguardar este dia ou aquele dia, a este ano, a esta data, né? Então Paulo estava falando a eles exatamente isso, porque várias pessoas buscavam, né, essa justificação, essa aceitação por Deus através das suas obras, né? A gente vê muito isso na época de Jesus nos evangelhos. A gente vê muito isso na época de Jesus nos evangelhos. A gente vê muito isso na época também de Paulo, né? Quando as pessoas queriam, ainda tinham essa percepção que eles queriam ser justificados pelaquilo que faziam mediante a antiga aliança, mediante ali as leis de Moisés. Então, cumprindo as leis, eu serei justificado por Deus. E aí, a partir do versículo 6, Paulo vai dizer, pega um exemplo maravilhoso, que é o exemplo de Abraão. O exemplo de Abraão nos dá a compreender verdadeiramente assim um ponto muito importante. Por quê? Ele vai falar assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Porque na época que Deus escolheu, que Deus chamou a Abraão, não havia lei de Moisés. Não havia lei. A lei só foi entrar em vigor mais e mais anos à frente. Então, nessa época que Deus chamou Abraão, existia a lei. E a pergunta é, e como é que Abraão conseguiu ser justo diante de Deus? Como é que Abraão, ele foi aceito por Deus? Como é que Abraão foi considerado justo e foi salvo por Deus? Essa é a pergunta. Sabe qual é a resposta? Porque ele creu. Porque ele creu ali em Deus, na justiça de Deus, que Deus era o Deus Todo-Poderoso. Ele creu naquilo que Deus o prometera. Ele creu nisso. Por isso que a Bíblia enfatiza que isso lhe foi imputado. Isso lhe foi colocado sobre ele. E o que ele fez? Creu. Abraão creu em Deus e isso foi lhe imputado para a justiça. Como ele alcançou a justificação? Porque ele creu. Ele teve que ir lá fazer algum tipo de sacrifício? Não, ele creu. Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, os da fé é que são filhos, e não aqueles que talvez tenham DNA, né? É da linhagem de Abraão. Não, aqueles que têm fé é que são os filhos de Abraão. Então, e Paulo vai dizer que o evangelho foi pré-anunciado. O evangelho foi pré-anunciado lá a Abraão, justamente para a gente compreender nos dias de hoje que nós alcançamos essa graça, essa bênção, como diz aqui. Nós alcançamos essa graça, essa bênção de Deus, né? Que esse evangelho chegou até nós por causa
por causa da fé. Não tem nada a ver com leis. A fé que eu tenho de que Deus enviou o seu Filho, Jesus, para o perdão dos meus pecados. Essa é a fé que eu devo ter. A fé de que Deus, Ele demonstra o seu amor para conosco. E se eu tenho essa fé, se eu tenho esta certeza, a justiça do Filho de Deus me alcançou. Eu fui alcançado por essa justiça, eu fui conhecido por este Deus de amor. Você consegue compreender isso? Você consegue entender isso? A mensagem de hoje é para causar em você um despertar. Você deve crer no Evangelho de Jesus. Você deve crer neste Evangelho de Jesus. Porque se nós queremos permanecer na lei, o que diz a palavra aqui? Maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Porque nós não conseguimos cumprir a lei. E aquele que erra em uma parte da lei, erra nela inteira. E esse é maldito. Está debaixo de maldição. Que maldição? A maldição, medo da morte. A lei vem e nos mata. Vem e nos mata. Nós não conseguimos cumprir a lei, então o que a lei diz com quem não cumpre? Faça isso, faça aquilo de ruim. Ah, então você está falando, Felipe, que a lei é ruim, a lei ela não é boa? Não, a lei é boa. Nós que somos ruins. A lei é boa, a lei não é ruim, como Paulo mesmo disse. Mas nós é que somos, nós que temos a natureza ruim. E quem é que conseguiu, cumprir toda a lei? Paulo mesmo disse, o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Então, aqui diz, se eu procuro me justificar, no versículo de número 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ninguém consegue alcançar a justiça de Deus praticando as leis. Ninguém. Porque a justiça vem quando você crê e não quando você faz algo relacionado à lei. Entenda que a lei só veio anos e anos após, Abraão. Então, nessa época que Deus pré-anunciou a ele o Evangelho, era crer. Crê, Abraão, crê, Senhor. Então, isso lhe foi imputado para a justiça. E é assim que acontece nos dias de hoje. Quando eu creio no Evangelho de Jesus, de fato e de verdade, a justiça do Filho de Deus me alcança, a graça do Senhor vem sobre mim. Mesmo que eu não mereça ser perdoado, eu alcanço, pela misericórdia de Deus, o perdão. E me torno da família de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. E aqueles que são da família de Deus é aqueles que vivem pela fé.
por fé. Tem a esperança de que Jesus é que nos trouxe a justificação. Tem a esperança que é por meio de Jesus, aquele que foi crucificado, aquele que foi levado até a cruz e sofreu, é quem levou os nossos pecados e nos trouxe a garantia da salvação. Então esse povo, esses irmãos da Galácia, eles estavam voltando novamente a um ensinamento que não era o evangelho de Jesus. Por isso que Paulo estava chamando a atenção deles. Se vocês querem se justificar pela lei, vocês não terão justificação. Vocês vão permanecer debaixo de maldição. Mas a fé não. A fé é o dom gratuito de Deus. A fé é algo que nos traz a salvação, nos imputa a justiça, coloca sobre nós a justiça, né? Coloca sobre nós a justiça, e no versículo 3 ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé, olha você, não é pela lei, é pela fé, o Espírito prometido, o Espírito do seu Filho, esse entendimento, essa percepção real do Evangelho de Jesus. Para isso que Jesus veio, para que nós pudéssemos entender o Evangelho, que não tem nada a ver com cumprir as leis, mas sim crer no Filho unigênito de Deus, a saber, Jesus Cristo. Então, eu quero que você entenda e compreenda isso. Quer ser justo diante de Deus? Creia no seu Filho, porque foi Ele quem nos resgatou. Versículo 13. Quer ser justo diante de Deus? Quer ser aprovado por Deus? Creia que foi Jesus que nos resgatou da maldição da lei. Creia nisso. Creia nessa mensagem. Creia nessa palavra. Creia que é evidente, versículo 11, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Creia. Creia nisso. Convido a você a orar comigo agora. Convido a você a orar. Quero orar pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Porque eu creio que Deus, Ele ouve e nos responde. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, neste momento eu oro pela vida dessas pessoas que nos acompanham até este momento, até esta hora. E eu peço ao Senhor que alcance-as verdadeiramente. Alcance essas pessoas aonde elas estiverem neste momento. Que essa palavra possa produzir bom fruto na vida de todas essas pessoas. Que essa palavra vá e cumpra o propósito do Senhor no coração, na alma desta pessoa. Senhor Jesus, eu entrego a vida dessas pessoas em Tuas mãos. Se esta tem passado por dificuldades, aflições, momentos difíceis, que o Senhor dê o refrigério, o alívio, que o Teu amor esteja sobre a vida dela. Alcança todos aqueles que têm passado por momentos difíceis, momentos de perda, momentos de lutas. Que o Senhor seja com eles, que o Senhor dê a Tua graça a eles, Pai.
Em nome de Jesus, eu os entrego em tuas mãos. Cuida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Espero que você tenha compreendido a mensagem de hoje. Espero que você tenha aprendido. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que você puder compartilhar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva aí, ative o sininho, né? Dê o seu joinha, se você puder, se for possível. Se inscreva. E se você ainda não nos segue ainda lá no Facebook, lá na página Vamos Viver o Evangelho, tá? Você pode nos seguir lá também, página Vamos Viver o Evangelho. Bom, pessoal, estamos aí na reta final desse ano, né? Que você tenha um fim de ano maravilhoso, com muita alegria, muita paz, muita felicidade, priorizando também, né, o cuidado. Você tenha cuidado, que nós enfrentamos aí essa dificuldade, todo mundo está enfrentando isso, mas que você possa passar o ano com muita alegria e muita paz, tá bom? Que Deus possa continuar te abençoando, né, no novo ano que virá, tá bom? Foi um prazer estar com vocês através desse vídeo. Continua seguindo a gente aí e até a próxima. Que Deus abençoe você e tchau, tchau.